Shalom, eu queria comentar sobre Levítico 26, o Yom Kippur, né? O que ocorre no Yom Kippur? Yom Kippur é o dia das expiações, ou Yom HaKippurim, né? O dia das expiações. Era aquele dia no ano que é o primeiro dia, não, perdão, é o 10º dia do 7º mês, né? No outono, nós temos que no primeiro dia do 7º mês é o dia de trombetas, Yom Teruah. No 10º dia é o dia das expiações, Yom HaKippurim. No 15º dia é o início de tabernáculos, de Sukkot, né? Que é celebrado o primeiro dia, o 15º dia é um Shabá. Depois você conta 7 dias e o 8º dia fora do tabernáculos, eles dizem que celebra a alegria da Torá, mas é o 8º dia. De certa forma é uma sombra do milênio, da restauração de todas as coisas, né? Mas nesse dia das expiações, nós temos que o sumo sacerdote era o único dia no ano em que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos. E ele, antes de entrar no Santo dos Santos, ele precisava oferecer sacrifícios por si e por todo o povo. Era nesta ocasião que os pecados voluntários do povo, como um todo, como nação, eles eram cobertos, porque cafar ou caporete, que é a cobertura, a tampa da Arca da Aliança, ou cafar significa cobrir, né? E era nesse dia, um dia por ano, que o sumo sacerdote, né, entrava no Santo dos Santos. E a oferta que era significativa eram os 2 bodes, eram trazidos, está lá em Levítico 16 e Levítico 23 também, sobre Yom Kippur, né? Eles traziam 2 bodes iguais, de igual idade, tudo semelhante, e havia um sorteio. Um desses bodes era sorteado para Yahweh, para, né, o Criador, e o outro era sorteado para Azazel, né? Azazel, no livro de Enoque, é um demônio, é o adversário, é um demônio de alta patente, né? Um anjo caído. E um bode era para Azazel, sendo que o bode que era para Yahweh, sorteado para Yahweh, ele era sacrificado fora e era levado apenas o sangue, e o sangue era aspergido para propiciação, para cobertura, para expiação, sobre a tampa da Arca da Aliança, né? E também passado nos chifres do altar do sacrifício, para cobrir o altar e os utensílios, né? E esses bodes de Yom Kippur, então o bode sorteado para ser para Yahweh, ele era sacrificado, ele levava a punição, mas os pecados eram confessados sobre a cabeça do outro bode, do bode para Azazel. E esses pecados sobre a cabeça do bode de Azazel, esse bode, ele não era sacrificado. Esse era o bode pelo erro ou pela ratá, é traduzido como pecado, né? Mas ratá é pecado involuntário, né? Assim também é entendido. Mas esse bode, ele recebia, então, a culpa. Ele não recebia a punição, ele recebia a culpa pelo pecado. A culpa era dele e a punição era do bode para Yahweh, era como se fosse dividido. No entanto, como que nós podemos ver a sombra de Yeshua no sacrifício de Yom HaKippurim? Eu vou propor uma forma como nos meus estudos eu chego a enxergar atualmente essa questão. Eu peço que analisem com vagar, sendo berianos, indo às escrituras, e orem pelo esclarecimento da rua, mas nunca é dentro da mente, é sempre
com apoio escritural, né? Então, Yeshua, ele não foi o bode pelo pecado, ele foi o cordeiro pelo pecado, né? E o cordeiro pascal é uma oferta de paz, né? É uma shlamim, é uma oferta de paz, porque nós temos as ofertas de Levítico, né? Os 5 tipos principais, e nós gravamos um vídeo sobre isso. Se você não viu, vá lá que tem. A oferta pacífica, né? É shlamim. O cordeiro pascal era uma shlamim, porque as ofertas pacíficas elas eram repartidas entre o ofertante, que ele comia também, o sacerdote comia, e uma porção memorial ela era compartilhada para o Criador, né? E quando João Batista começa seu ministério e ele avista Yeshua, né, que era seu primo, mas ele estava ali numa missão com olhos espirituais, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aí há essa coisa que nós precisamos entender, porque o que tirava o pecado era o bode, não era o cordeiro. Era o bode, não era o cordeiro. O que o cordeiro fazia? O sangue do cordeiro fazia com que houvesse o resgate, a redenção. Foi a vitória sobre todos os ídolos dos egípcios, os ídolos do Egito, o último deles, o próprio faraó, né, e seu primogênito, né, que só Yahweh é Elohim, não há outro, né, e o resgate dessa escravidão ao pecado, aos falsos deuses, a essa mentira que corrompe a imagem do Criador na sua criação. E então é o Cordeiro que liberta, cujo sangue propicia esse novo nascimento, essa saída para caminhar, aprender a caminhar em dependência ao Criador. Essa é a imagem do Cordeiro Pascal. Então, e essa quando João Batista, Yohanan Hamatbil, ele fala, eis o Cordeiro, naquela mentalidade do primeiro século, eles ouviam a pergunta feita por Isaac a seu pai, Abraão, quando ele diz assim, lá em Gênesis 22, papai, tá aqui a lenha, ele carregava a lenha, né? Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala, Yahuá Reê, ou o Criador, Yahuá, verá, proverá. E aí é até Irê, né? Iará, que vem de Reê, ele providenciará, ele verá para que isso seja fornecido, né? E por quê? Porque, na verdade, entendendo um pouco mais sobre os sacrifícios, o que Deus pediu para Abraão foi uma olá, uma oferta totalmente queimada de adoração. Ele não pediu que Abraão sacrificasse de fato o seu filho, fizesse uma olá, levasse o filho para fazer uma olá, né? E ele nunca pretendeu que fosse, né, que Isaac de fato morresse. Era uma sombra, e Abraão entende que é Isaac, e ele vai, e ele tem fé suficiente para crer na ressurreição, que Deus o ressuscitaria, já que Isaac tinha sido fruto de um milagre. Mas o fato é que nós temos que, em João 1,29, nos é dito também que ele carrega os pecados, né? Ele carrega, né, esse madeiro que ele domina em obediência, que quando ele diz, olha, toma a sua cruz e me segue, negue-se a si mesmo, toma o seu madeiro e vem após mim, ou seja, me imita, me segue, me imita, é isso que nós precisamos fazer, nos dominar, né? Em disciplina, em obediência à palavra, à árvore da vida, né? E, na verdade, então, Yeshua, ele é o Cordeiro, né? E a gente vê isso em Apocalipse também. Ele é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, né? Mas como que a gente pode entender os bodes
do dia das expiações, de Yom Kippurim. Como podemos entender esses bodes? Eu vou propor para vocês como eu hoje cheguei a entender. Analisem, refletindo e buscando a luz das Escrituras. O bode que morre, ele é uma sombra de Yeshua, na mesma medida em que Yeshua diz que ele era aquela serpente colocada naquele mastro que curava da mordida da serpente, né? Porque, de certa forma, você cura a mordida da serpente com o veneno da própria serpente. Ela não causou a morte, então essa morte ela trará de volta a vida. Então, Yeshua não era bode, mas ele foi morto como um bode, porque o bode, ele é rebelde, a ovelha, ela é dócil, ela é tratável, ela ouve a voz do bom pastor. Yeshua, ele é o pastor das ovelhas, né? E é a porta das ovelhas, né? Isso tudo é dito, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? E Yeshua tem até uma parábola, que ele vai separar as ovelhas e os bodes. As ovelhas à sua direita, elas serão aceitas, e os bodes à sua esquerda serão rejeitados. Então, o bode não representa nada bom. Então, como que nós podemos ver uma sombra do Messias nos bodes de Yom Kippur? Ele é o bode morto que carrega a punição sem ter a culpa, porque a culpa é colocada sobre o bode para Azazel, e esse é liberado, esse vai. E eu proponho para você que esse bode para Azazel que é liberado é o outro Yeshua, é o Yeshua Barrabás, é o Yeshua filho de Barrabás, né? Porque Barrabás, que é liberado por Pilatos, ele é Yeshua também, né? E com certeza não é por coincidência. Tem um dos evangelhos que diz que ele era Yeshua Barrabás. Então ele é o bode para Azazel, ele é o bode liberado, vai para o deserto, e você escolheu então estar distante. Você essa culpa é tua, porque você vive assim, né? Porque é tua culpa. Mas você não vai ser sacrificado, você vai viver a tua vida, e você vai morrer como consequência de como você viveu a tua vida, porque no deserto, né, o bode vai morrer de sede, sem água, né? Eventualmente, ele até come qualquer coisa, casca de árvore, espinho, cactos, come, mas ele precisa de água que não tem nesse deserto, que não é o deserto do Saara, é apenas uma terra muito árida, né? Então, eu enxergo que Yom Kippurim, nos dois bodes, Yeshua, ele é esse bode que é sacrificado sem receber a culpa, que na verdade, como nós deveríamos, somos nós o bode, mas ele se fez bode por nós. Sem ser bode, ele se fez bode por nós. Da mesma forma, de uma forma semelhante, análoga, quando ele é aquela serpente no mastro, que sem ser serpente, ele se fez serpente no sentido de ser levantado para que o veneno fosse anulado, né? O veneno fosse anulado. Então, eu acho, meditando sobre Yom Kippurim, eu cheguei a esse entendimento. Não é um entendimento que eu ouvi alguém esposar até hoje. Há muito, digamos assim, dificuldade às vezes de você ter a sombra. Tem gente que diz que Yeshua, os dois bodes são sombra do Yeshua. Há quem diga assim. Eu nunca vi essa divisão entre Yeshua e Barrabás, mas é algo que penetrou no meu coração enquanto eu li a porção que envolve Yom Kippurim, não só eu e meu marido, aqui na nossa família. Então, eu louvo a Deus, foi uma grande alegria, né,
chegar a enxergar isso, mas é claro que isso é uma coisa que a gente, com temor também, deve estar sempre meditando, testando. Pai, é isso mesmo, não me deixa estar enganado, né? Na verdade, eu não tenho interesse nenhum em nenhuma tese em que acho que não tem glória, mas a glória dos reis é esquadrinhar, né? Provérbios 25:2, né? A de Deus é esconder, né? Que a gente busque conhecer, né? E é uma alegria tão grande quando a gente começa, uau, é isso, esses momentos, e é maravilhoso porque a gente sente também a bondade, né, de Deus em comunicar aos seus amigos os seus segredos, né? Aquilo que Ele já colocou aqui e nos convida a conhecer. É claro que nós não ignoramos Deuteronômio 29:29, que há coisas que Ele não revelou, que nós não sabemos, aquilo que a Bíblia não trata, talvez algumas dessas coisas não nos cabem, né? Eu tenho sempre isso em mente, mas aquilo que nós podemos alcançar, aquilo que está narrado, nós devemos buscar e pedir compreensão e entendimento. E assim eu me despeço dizendo Shalom.